Olá, bom dia! Estamos começando mais um Today, são 7 horas em Brasília. Hoje é dia 10 de setembro de 2020. É um prazer receber cada um de vocês que está entrando aqui para que a gente possa conversar, né? A Emília, né, já entrou por aqui, né? A Sara também, Lisboa, a Neide, Ana Lúcia Linhares, legal, Geusa Pacheco, né, a Ângela Dolive também, muito legal. Sejam bem-vindos, pessoal. É um prazer receber cada um de vocês aqui para mais esse momento, né, de Today. Bom, já vi que hoje já teve gente pedindo, beleza, então daqui a pouco já vou estar chamando alguém, então que legal. Estou disfarçando hoje com a conta da minha esposa. Que legal. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. A Bárbara também conosco. Legal. Sim, o pessoal já entrando aqui, ó. Bom, deixa só eu falar para vocês aqui de uma matéria, né, que eu li a respeito da cidade do Rio de Janeiro e o coronavírus, tá bom? Bom, depois de nós termos aí aquela queda, né, para 315, eu disse ser motivo para comemorar, né, um número tão baixo de mortalidade comparado ao que nós vínhamos tendo, nós tivemos de novo um aumento, né, passamos de 1.000 mortes novamente. Então, não está nada controlado aqui no Brasil ainda, né? Mas eu queria compartilhar esse daqui, ó. Essa é uma matéria preocupante, né, a respeito da cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro. Então, veja só. Com 10.000 mortes por Covid, se fosse um país, a cidade do Rio seria a líder em óbitos por 100.000 habitantes. Ou seja, no mundo inteiro, comparando a mortalidade que teve na cidade do Rio de Janeiro, né, com a mortalidade por 100.000 habitantes de outros países, o Rio de Janeiro seria o topo da lista. Então, desde o início da pandemia, a capital fluminense registra 10.027 óbitos por coronavírus. Países que tiveram altos índices de mortalidade têm proporcionalmente números mais baixos do que o Rio. E aí eu queria compartilhar com vocês algumas informações aqui para a gente poder, né, analisar esse aspecto aqui, ó. Então, veja só. A Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, ela compila os dados da doença no país e indica quantas pessoas morreram por Covid-19 a cada 100.000 habitantes. Nesta conta, San Marino, né, país pequenininho, né, lá da Europa, é o país com o maior número, 124,32 mortos a cada 100.000 habitantes, menos do que o Rio de Janeiro, né. O número é bem mais alto do que o da Itália, né. A Itália foram 58,85 mortes a cada 100.000 habitantes, né, e que chegou a não ter locais para enterrar seus mortos. E a Espanha, 63,34, por exemplo. E aí, veja só, proporcionalmente. Proporcionalmente, o Rio de Janeiro, se fosse um país, a cada 100.000 habitantes, estaria no topo da lista com 148,5 mortes a cada 100.000 habitantes. San Marino, 124,32, né, o Peru, né, estaria com 93,71 na terceira posição. E aí nós vamos encontrar os países, né, da Europa, né, compondo agora os próximos locais. Bélgica em quarto, Andorra em quinto, Espanha em sexto, Reino Unido em sétimo. E aí nós vamos percebendo que o Brasil está lá em 11º, né, com 60,85 mortes a cada 100.000 habitantes. Ou seja, o Rio de Janeiro está disparado na frente, né, dos outros países e também comparando com a média do Brasil. E aí uma frase aqui do pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele diz assim, ó: a gente já tinha visto que a mortalidade no município do Rio de Janeiro era uma das maiores do país e uma das maiores do mundo. Esse cálculo confirma isso. É um dado concreto que precisa ser avaliado, diz o infectologista Roberto Medronho, que é o coordenador do trabalho da Universidade do Rio de Janeiro. E aí nós encontramos, então, aqui no Brasil, por exemplo,
algumas outras cidades que também tiveram um índice de mortalidade muito grande. No caso, né, a gente tem Fortaleza com 141,7 mortos a cada 100 mil habitantes. Se fosse também Fortaleza um país, estaria em segundo lugar, né, no nível de mortalidade. Manaus com 108,6, São Paulo com 95,25, Brasília com 92 e Salvador com 85,6 são as cidades que mais tiveram mortalidades, né, por Covid a cada 100 mil habitantes. O que isso quer mostrar para nós? Né? Que nós temos talvez um desrespeito muito grande, né, e nessas cidades aqui, que foram as principais que nós citamos aqui, né, como sendo as que têm mais mortalidade no Brasil. Primeiro, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Brasília e Salvador. Por quê? É um número muito elevado de mortalidade, se comparado com a média de outros países, né? Então isso mostra desrespeito. E eu estou chamando a atenção dessa matéria porque nesse final de semana, onde nós tivemos um feriado prolongado, nós experimentamos novamente, né, cenas, né, assistir cenas como essa de desrespeito que nós estamos falando que houveram no passado, né, no início, talvez, da pandemia, né, acontecendo novamente. E depois de 315 mortes, subir para mais de 1.000 mortos, mostra que realmente não tem nada controlado ainda no Brasil e que nós precisamos realmente ter consciência. O grau de consciência nosso tem que ser muito alto se queremos nos preservar, se queremos ter, né, a possibilidade de sair vitoriosos, né, dessa batalha que nós estamos travando com esse vírus, até que haja, né, uma vacina. Como eu disse ontem, a vacina de Oxford, que era mais adiantada no Brasil, foi cancelado todos os testes em virtude, né, de uma pessoa ter manifestado aí sintomas, não foi citado quais, mas provavelmente nada bom. Então nós temos que ter cautela. Ontem, por exemplo, foi aniversário da Manuela e nós saímos como família, né, mas nos protegendo o máximo que a gente pode, usando máscaras o tempo todo, cuidando para as meninas estarem com a máscara sempre ajustada, porque senão o nariz começa a ficar de fora, as meninas não percebem, né, e fazendo uso de álcool gel o tempo todo. Então, assim, é uma situação ainda crítica? Sim, é uma situação crítica. Nível de mortalidade, né, elevado no Brasil? Sim, nível de mortalidade elevado no Brasil. Mas em algumas cidades onde percebemos mais desrespeito, né, é onde nós temos o maior nível de mortalidade. E a gente precisa lembrar também que essas cidades que nós citamos aqui como sendo as principais, tem muitas regiões de aglomeração de pessoas. Mesmo que elas não queiram estar aglomeradas, estão aglomeradas, né, que são cidades que têm favelas gigantescas, né, como Rio de Janeiro, Fortaleza, São Paulo. Então, isso tudo é algo importante para se avaliar. É algo importante para se avaliar. E aí nós percebemos as cenas de desrespeito. Mostra que o brasileiro realmente não é um povo nem um pouco consciente, né, com relação a essa doença, ainda ignora, né, o número de mortos que nós já tivemos, né, com esses índices tão elevados em determinadas cidades que seriam primeiro e segundo, né, países, se fossem países, né, no índice de mortalidade, como nós citamos aqui, tanto do Rio e Fortaleza também. Bom, depois disso, para que a gente possa continuar, né, nos conscientizando, vou chamar a Sabrina Souza para ver se hoje dá certo e se a gente consegue, né, conversar, tá bom? Vamos lá. Tentando conexão com a Sabrina, vamos ver se hoje dá certo. Tentamos outro dia, não foi possível. Vamos ver se hoje dá. Opa, conectando. Dia. Bom dia, Sabrina, tudo bem? Tudo bem, doutor, e você? Eu estou bem, né? Que bom que hoje deu certo, né? Pois é. Pois é, Quando tudo é ao vivo, não tem como, né, a gente garantir 100% de eficácia naquilo que a gente está fazendo aqui. Mas o é. importante é que a gente vai insistindo, né? E aí, uma hora dá certo, né? E Bastante hoje foi o dia. pessoas, pois é, bastante pessoas já, né, tentaram e não conseguiram ainda, mas uma hora vai dar certo, uma hora vai dar certo, né? É Então, fico verdade. feliz que hoje deu, né? Hoje deu certo. Vamos lá então, Sabrina, em que eu posso lhe ajudar? Conta um pouquinho aí da sua história para nós e eu vou fazendo algumas anotações aqui para eu poder criar um roteiro na minha cabeça, tá bom? Tá bom. Meu nome é Sabrina, tenho 37 anos, Uhum, 2 filhos, uma de 13 e o Miguel de 2 anos e 11 meses. uhum, No parto do Miguel tive uma intercorrência, tive uma AVC na hora do parto.
Um momento bem difícil, bem complicado. Eu tô fazendo só um resumo para depois a gente voltar, tá? Uhum, E tranquilo. na terça-feira eu fiz uma pergunta para o senhor sobre o jejum intermitente também. Ah, sim. Aí eu quero tirar mais algumas dúvidas e tô com o resultado de alguns exames aqui, doutor. E essa Eu história aí acho que, desse AVC durante o parto? pois é, Que tive um AVC loucura. durante o parto, foi muito tenso. E o pior de tudo é que os médicos não perceberam, né? Não foi Eu percebido. não sinalizei que estava com muita dor de cabeça Uhum, e eles não deram muita atenção. Resumindo, finalizou o parto, eu não vi o final do parto, só vi a hora do nascimento do Miguel uhum. e depois fiquei desacordada, fui acordar horas depois. Aí tive alta depois de alguns dias, tive que voltar para o hospital, pedir um exame, aí eles fizeram o exame e perceberam que estava com sangramento no crânio. Nossa, Então, então tem. resumindo, eu tive alta, voltei para casa, né? Depois eu tive que voltar para o hospital porque a dor de cabeça estava insuportável. Aí eles fizeram o exame e descobriu o AVC, Então foi um AVC hemorrágico, né? Porque a gente tem dois hemorrágico. tipos, né? Que é o isquêmico, que é quando você tem um bloqueio, né, de um vaso sanguíneo e aí você gera o processo da isquemia, que é não chegar, né, sangue em determinadas regiões, né, do cérebro. E você tem o AVC hemorrágico, que é quando você tem rompimento do vaso e aí extravasamento do Sim, sangue. Meu Deus. sim. Você se recebeu alta do hospital com Recebi alta AVC. do hospital, bem inchada, reclamando o tempo todo de dor de cabeça, sinalizava o tempo inteiro e eles não fizeram exame. Aí eu tive alta, era para ter alta no dia 5. Eu falei, eu não vou sair do hospital, que eu não estou me sentindo bem. Tive alta no dia 6. Aí, no domingo, meu marido chegou do serviço. Eu falei, me leva para o hospital, que eu não estou me sentindo bem. Falei, Meu só saio Deus. daqui com o exame. Na hora que fizeram o exame, perceberam que estava com sangramento. Infelizmente, aí eu fiquei internada, né? A separação do bebê, foi que o bebê foi comigo, que eu estava amamentando. Fiquei na UTI por 3 dias. Total de internação foram 5 dias. Foi bem difícil. Meu Deus. É loucura. Quase, doutor. Ai, um momento. Olha, eu já escutei histórias assim escabrosas, né? Mas a gente sempre consegue ouvir uma tão ruim quanto ou Pior. pior. É, eu tô viva pela graça de Nossa. Deus. Não, com certeza. Não pela graça dos médicos, né, que fizeram o É, parto e te acompanharam. Que loucura, meu Deus. Tudo bem. Tem casos que é melhor não conversar e comentar, só passar por ele. Então, uhum. sigamos adiante depois dessa informação. Ficou tenso, né? Não, Ai, ai. coisas assim que não dá para entender. Igual outro dia conversando com a pessoa portadora de doença de Crohn, não fizeram uso de lactobacilos, né, não fizeram a oferta de glutamina. E aí a gente olha assim e pensa, vai fazer o que, né, depois disso? Pois é. Siga em frente. Então, doutora, aí eu tô com o resultado de alguns exames aqui, só que infelizmente esses exames é do mês 6. Mês Aí eu 6 queria. ainda tá dentro de um prazo, digamos assim, de avaliação ainda. Vai dar 3 meses ainda. Aí eu queria ver os resultados, né, com o senhor creatina, HDL, né, o colesterol, eu queria ver como que tá. Então Pode vamos passar? ver essa parte aí de colesterol, então. Tá, o creatina é 0,7. 0,7 tá bom. A Isso daí é para avaliar, né, a questão de função uhum. renal e também excesso de proteína. Tá tudo normal. Hemoglobina glicada tá 5,0. Ok, dentro do padrão de normalidade. Uhum. Glicemia 81 mg. Ótimo. A ureia 23 mg. Tranquilo também. O TGO 15 UL. Tá tranquilo. TGP é 18 UL. Também. Essa daí é para avaliar a parte hepática, né? Para avaliar as Uhum. enzimas do fígado. Então tá tudo normal, tanto o TGO quanto o TGP. Tá. O colesterol total 210. Ok. Aí O nós já triglicéridos. estamos. Calma, vamos devagar. Vamos parar, né? Tá Só bom. vamos frear um pouquinho aí. Então, assim, ó, no colesterol total,
antes da gente falar das frações, né, ele já está num valor que é alto. Vou lembrar mais uma vez, eu sempre digo isso, mas é importante. Quando eu comecei a ter um pouquinho de noção a respeito de saúde, ainda quando eu fazia zootecnia, e eu me lembro que eu li algumas coisas a respeito da área de saúde, eu me lembro muito bem que o colesterol total ideal era no máximo 150, no máximo 150. Depois eles fizeram uma atualização e colocaram até 200 como sendo o limítrofe. Então até 200, aceitável, tranquilo, né? Tá de boa. Só que aí tem um médico americano, Dr. Michael Gregg, que numa das suas palestras ele fala assim, que o colesterol total é considerado normal até 200, porém, quase 50% dos americanos que têm infarto estão com seu colesterol normal, entre 150 e 200. Então, quer dizer, é normal, mas tem infarto. Então, é um negócio meio estranho, né? Então, assim, passando de 200 em 210, realmente estamos com um nível de colesterol bem elevado, né? Agora a gente tem que avaliar as frações. As frações vão nos dar um indicativo muito importante de como que esse colesterol tem se comportado. Porque só avaliar colesterol total é uma informação muito vaga. Então a gente precisa de dados mais concretos. Aí você ia falar do triglicerídeo. Então vamos para o triglicerídeo e depois a Sim. gente vê se tem as frações do colesterol aí. 55 mg, Ótimo, tranquilo. HDL 72 mg. Está fantástico, está muito bom o seu HDL. Você faz atividade física? Sim, 5 vezes por semana, Então, assim, ó, em casa. a gente sempre fala para as pessoas que a atividade física é importante para fazer subir o HDL. O HDL, ele é uma lipoproteína de alta densidade que faz o transporte do colesterol, mas é uma proteína bem pequena. E por ser, então, uma molécula pequena, ele circula muito rápido na corrente sanguínea. E, circulando rápido, ele evita que haja adesão, né, que grude na parede e comece a formar as placas de ateroma. E a gente diz que para a mulher o ideal é estar acima de 60. São raríssimos os casos de pessoas que estão acima de 60. Por quê? Porque ele tem uma relação direta com a atividade física. Eu sempre insisto, eu sempre digo que fazer atividade física aumenta HDL, fazer atividade física aumenta HDL. Só que eu sempre dou essa orientação para pessoas que não fazem atividade física para mostrar que realmente funciona, né? Tem que fazer para poder colher os resultados. E agora, né, tivemos aqui nesse choque de realidade aí, quando eu sempre digo que aumenta, mas quase ninguém faz. Agora pegamos uma pessoa que faz, né? E está com o seu HDL dentro do nível de normalidade. Então, 72, né? Ótimo. Acima de 60 Que para bom. mulher, fantástico, muito bom. Agora vamos para o LDL, que esse daí agora interessou também. E 127. Aí já encontramos um problema, né? Aí já encontramos É, um problema. E graças a Deus que o seu HDL está em 72, porque com esse seu LDL acima de 100, né, e um HDL abaixo de 60, aí você ia estar formando placa de ateroma. Para quem já teve, né, um AVC, ia ser um perigo. perigo muito grande. Então precisamos dar um jeito de baixar esse HDL. Então vamos entender algumas coisas aqui, Sabrina. Olha só. O Tá. LDL já vimos que está fantástico, porque você faz atividade física, isso é muito bom. Agora, o LDL, para baixar, a gente precisa observar algumas coisas. O que geralmente conduz aí a esse aumento do LDL? Temos alguns fatores, né? Temos alguns fatores que aumentam o LDL. Primeiro deles, consumo de gordura saturada. Consumo de gordura saturada. Que tipo de gordura saturada é essa? O óleo vegetal, quando aquecido para fazer uma fritura, se torna em gordura saturada, praticamente 100%, né, de gordura saturada. Costuma comer Uhum. fritura? Costumo, mas eu frito com pouquíssimo óleo, mas eu como sim. Ok, então já temos aí algo a mudar, né, para que a gente reduza e não te exponha a um risco de um futuro AVC ou um infarto agora, né? Porque tem gente que gosta de brincar, né? Um dia ele tem AVC, no outro ele tem infarto e aí ele vai vendo até onde que ele dura, né? Não quero mais não. Pois é, eu conheço gente que teve já AVC e infarto. E é complicado, mas Nossa, por quê? Porque não houve a mudança do estilo de vida. O seu foi alguma intercorrência durante o parto que provavelmente, né, te levou a ter um pico pressórico, né, provavelmente, né, durante ali o parto você teve um aumento de pressão muito considerável e isso tenha levado ao AVC, né? Provavelmente seja é isso. porque a gravidez foi perfeita, todo pré-natal, tudo tranquilo, foi na hora mesmo, foi bem tudo. Pois é, pois é.
Então foi alguma coisa ali, né? Foi alguma coisa ali mesmo durante o parto. Bom, aí nesse Uhum. aspecto, então, fritura, a gente sabe que aumenta o potencial para a produção do colesterol do tipo LDL. Outro aspecto importante a considerar é o seguinte, né? Muita gente come muito alimento industrializado. A base da alimentação de muitas pessoas são os alimentos industrializados. E comendo essa grande quantidade aí de produtos industrializados, eles estão ingerindo o óleo de palma. O óleo de palma, que está presente em grande parte dos produtos industrializados, é uma gordura saturada também, porque é o mesmo esquema ali do coco, né? Você vai ter o óleo de palma, sendo, né, o óleo de alguém parecido com o coco ali, ou da mesma família do coco, que tem uma gordura dura à temperatura ambiente. Essa gordura que é dura, que é sólida à temperatura de ambiente, ela é uma gordura saturada. Então, gordura, né, de palma também é um problema. Além do que, eles pegaram os óleos vegetais e ainda fizeram, principalmente a partir do de soja, né, a gordura hidrogenada. Gordura hidrogenada. O que é essa gordura hidrogenada? Quando a gente olha a cadeia, por exemplo, de um óleo, nós temos ali os ácidos graxos que compõem a cadeia desse óleo, né, que nós consumimos ou que está à disposição aí para venda. E aí olha só que dado importante esse, ó. O carbono, que é a base da estrutura da cadeia, né, que nós temos ali na formação do óleo, ele precisa fazer 4 ligações. E muitas vezes ele faz uma ligação dupla, né, entre o outro carbono. Então, quando eu faço essa ligação dupla, ali, né, eu já tenho a possibilidade, então, de ter 2 ligações das 4 que eu preciso. Isso nós chamamos de insaturação. Insaturação. Então, entre a ligação dos carbonos, eu posso ter duplas ligações que geram essas insaturações. Toda vez que eu tenho uma insaturação, eu estou favorecendo para que esse óleo seja líquido à temperatura ambiente. Seja líquido à temperatura ambiente. Porém, quando eu pego um óleo de soja e aí eu faço o processo da biohidrogenação, o que quer dizer isso? Adicionar hidrogênio na molécula, eu quebro essas duplas ligações, essas insaturações que deixam o óleo líquido à temperatura ambiente. E aí eu consigo fazer com que ele fique sólido. O exemplo mais clássico que nós temos e conhecido de todos é a margarina. É a margarina. Por exemplo, a margarina ela é feita a partir do quê? Do óleo de soja, que é líquido à temperatura ambiente. E aí o que eles conseguem fazer com o óleo de soja? Deixá-lo sólido, fica aquele creme pastoso. Então, essa gordura hidrogenada junto com o óleo de palma presente nos alimentos industrializados também é um veneno para nós com relação a oferecer a matéria-prima para a produção do LDL. E aí como que é a sua alimentação em relação ao consumo de alimentos industrializados? Frequenta bastante sua mesa ou não, Sabrina? Frequenta. É, A frequenta. manteiga até que nem tanto, sabe, doutora? Eu tirei, eu tô fazendo jejum intermitente e mudei algumas coisas, mas Ótimo. infelizmente tem na mesa, sim. Tá. Então, Agora, assim, ó, margarina não é meu caso, não, viu? Não curto. Eu como ótimo. pão integral, 2 fatias, que daqui a pouco eu vou tomar café, mas eu como sem manteiga, entendeu? Bom, muito bom, né? Margarina é um veneno. Me lembro uma época que eu vi uma matéria, né, de uma de um médico, né, um pesquisador, né, e ele pegou e disse assim que margarina tinha uma molécula diferente, né, do plástico, né? E aí ele falou uma frase forte, ele falou, aí, quando acabar a margarina da tua casa, se não tiver uma outra, derrete o pote, passa no pão e dá pro seu filho comer. Eu falei, nossa, né, o cara foi bruto, mas assim, é é uma realidade. realidade, é muito próximo, né, a composição de um e do outro. Então, assim, é assustador o que que eles estão fazendo, né, através da indústria. Tem que avaliar. Então, assim, ó, uma coisa que é importante é a gente sempre entender que no processo de mudança do padrão alimentar, vale a pena nós criarmos 2 listas. Eu gosto de orientar isso porque eu vejo que é uma forma bem racional, consciente de fazermos a mudança. Então, olha só, se eu, por exemplo, crio uma lista de alimentos que eu devo incluir, que hoje não fazem parte da minha alimentação, estou criando ali a minha lista de inclusão e eu vou trabalhar em cima dessa lista de inclusão. Tendo a percepção, olhando para a minha alimentação em 24 horas do dia, o que está faltando aqui? O que tem de bom que eu deveria comer e ainda não como? E aí eu crio uma lista de inclusão e crio uma outra lista de exclusão. Quando eu olho minha alimentação, eu sei o que eu como que é ruim, que não deveria fazer parte, mas ainda estou comendo. E eu vou trabalhar em cima dessas 2 listas no processo da mudança.
E eu sempre digo, vale a pena começar com a lista de inclusão. Então, antes de você ficar dando atenção para a sua lista daquilo que deve ser excluído, você começa a dar uma ênfase naquilo que deve ser incluído, para que haja Ah, já opção, peguei essa dica. né? Você tem que ter Vou até opção. pôr roteiro. Pois é. Aí quando você começa a ter uma variedade de opções, se torna muito mais fácil, né, trabalhar com uma lista de exclusão. É que muita gente quer começar pela lista de exclusão. Quero começar tirando tudo que eu tenho na alimentação que é ruim. Só que algumas pessoas, se retirarem tudo que come que é ruim, em vez de fazer jejum intermitente, vai fazer a jejum mesmo, né? Não vai sobrar opção, né? Não Logo vai vai sobrar desistir opção. também, né, doutor? Pois é. E esse é o risco. É a desistência, é o fracasso. Porque quando nós fracassamos nesse processo, Sabrina, tem algo que me preocupa muito, que é o seguinte: lidar com o fracasso, lidar com a derrota, não é uma coisa que todos nós sabemos. Não é uma coisa que todos nós sabemos fazer. Então, muitos de nós, né, acabamos desistindo, né, de tentar uma segunda vez, porque não sabemos lidar com essa questão da derrota. E o fracasso é muito ruim. O fracasso é muito ruim. Então, é melhor nós andarmos o tempo todo na direção certa do que sair dando lá um sprint de 100 metros rasos e depois cansar e parar, né? Então, assim, outro dia eu fiquei pensando e eu fiz a seguinte comparação, né, para um cliente, e ele achou bem interessante. Eu queria compartilhar para vocês. Quando nós começamos um processo de mudança de estilo de vida, e quando a gente olha para estilo de vida, a coisa é muito mais ampla do que olhar simplesmente para a questão alimentar, nós temos que entender que a mudança do estilo de vida é como andar de bicicleta. Se eu parar de pedalar, eu caio, né? Então, eu sempre tenho que estar pedalando. Em determinados momentos, eu vou conseguir pedalar mais rápido. Em outros momentos, eu vou estar mais lento. Mas o importante é não parar de pedalar, porque se eu paro de pedalar, eu caio, né? Então, é mais ou menos isso o processo da mudança. Eu preciso fazer as mudanças de forma que eu tenha cautela, que eu imprima, né, uma outra mudança a partir do momento que eu já consolidei aquela que eu estava focado em fazer. Ou seja, eu nunca vou tentar implementar uma outra mudança se aquela que eu estava tentando fazer ainda não se tornou uma realidade na minha vida. Porque eu vou estar começando a atropelar as coisas. Então, Um passo de cada vez, né? um passo de cada vez. Mas aquele passo que a gente dá, que não tem retrocesso mais, não tem mais volta, né? Daqui é só para frente, né? Não tem mais esse negócio de, eu posso voltar. Não, voltar não. É só caminhar em direção à mudança. Então isso é importante. E outra coisa que nós precisamos lembrar aqui, que o aumento do LDL nem sempre está ligado à questão do consumo dos alimentos. E tem ainda as proteínas de origem animal que geralmente aí estão bem acompanhadas, né, ou mal acompanhadas pelas gorduras saturadas, né? Quando a gente olha, por exemplo, a carne vermelha, mesmo que a gente tire toda aquela gordura de cobertura da carne vermelha, nós temos entre as fibras, né, aquelas pintinhas brancas ali, né, entre a musculatura. Aquilo é chamado de gordura de marmoreio ou suculência e também gordura intramuscular. Essa gordura que nós temos entre a musculatura da carne é uma gordura saturada, que aumenta a produção de LDL. Depois nós temos... Come bastante carne. Bom, né, já estamos encontrando respostas, né? E aí, claro, todo processo é uma mudança, como a gente está falando, gradativa. Mas ampliar a nossa visão, Sabrina, é muito importante. Porque o exame, ele te dá essa possibilidade de você enxergar coisas que, de repente, estavam passando batido. Então, por isso, eu sou apaixonado por exame, né? Porque exame é um negócio que realmente consegue trazer para nós informações que nem sempre são contadas pelo paciente. Eu já tive muito paciente, né, que mentia e a gente percebia que mentia na cara larga, assim, não estava nem preocupado. Ele não estava nem preocupado em tentar esconder, assim, sabe? Mentia mesmo. E tinha um paciente que era muito mentiroso. Nossa, eu sempre pegava ele no pulo, assim. Eu falava, eita, não sei se você está falando é verdade. Ele já ficava assim meio sem graça, né? E um dia ele chegou, eu perguntei, e aí, como é que você tem passado? E ele estava com um monte de exame que eu tinha solicitado, né? Ele falou, não, doutor, nem me pergunta não, olha exame, porque exame não mente, né? Então, quer dizer, ele falou, nem pergunte que eu vou mentir de novo, né? Eu vou dizer que eu estou fazendo tudo certo e não estou. E aí eu peguei o exame, olhei e, óbvio, a gente já descobre ali. Então, assim, esse aspecto é muito importante. O exame te dá a possibilidade
né, de enxergar coisas importantes, né? E aí nós temos aí três aspectos aí que aumentam o LDL, que faz parte. Mas nem sempre o LDL, né, alto está correlacionado ao padrão de alimentação. Insônia é um problema também, porque pessoas que dormem tarde, pessoas que estão sofrendo com problemas com relação ao sono, tendem a ter um nível de cortisol mais elevado. E o cortisol aumenta a oxidação da gordura, gerando mais LDL. Então, isso é um aspecto importante. Como é que é o seu horário de sono, Sabrina? 9, 9h30 já estou dormindo. Com as suas Beleza. dicas, claro, e acordo 5h20, 5h30 da manhã para trabalhar. Legal, muito bom. Olha, se não fosse Durmo o sono, a cedo. situação estava pior. Não, sono é comigo mesmo. Eu só perco o sono quando assim, eu tô tensa com alguma coisa vai acontecer, aí eu perco o sono. Mas caso ao contrário, eu durmo e durmo a noite toda. Que bom, ótimo, fantástico isso. Outra coisa também, então, que acaba gerando, né, esse processo de oxidação da gordura, que é a insônia, não faz parte, né, do seu dia a dia, e isso é muito bom. Por quê? Porque de cada 3 brasileiros, 2 sofrem de insônia. Então, assim, é assustador o número de pessoas que dormem mal. Só que a maioria das pessoas não correlacionam que o ato de dormir mal pode gerar alterações com relação ao nível do colesterol LDL. E geram. Então é muito importante isso, né? O sedentarismo também seria uma outra preocupação, coisa que não é, né, nem de perto nem de longe um problema para você, né? Porque você faz atividade física, isso é ótimo. Então veja, nós temos sim algumas coisas que já descobrimos que vale a pena mudar aí com relação ao LDL. Vamos continuar vendo o exame? O que mais você tem aí? Sim. Aí, deixa eu ver. Tem um hormônio também. Uhum. 202, 2,02. Qual deles? Deixa eu ver. Tireoestimu, Tá, tiroestimulante. É, bem é o, difícil o nome. é o TSH. É, o É. TSH. O TSH é um Eu queria muito hormônio. ter o resultado de vitamina D, mas eles não pedem, né? Só se a gente pedir para o médico, né? Não Tem que fazer costuma. solicitação. Vitamina D, B12, geralmente não pede. Que é uma pena, né, não pedir esses dois. Por quê? De cada 10 pacientes meu que comiam carne, queijo, leite e ovos, ou seja, pacientes que nós chamamos de onívoros, né, que comem todos os produtos aí de origem animal, de cada 10, 7 deles estavam com nível de vitamina B12 abaixo do recomendado. Então, olha só que loucura, né? Pacientes que consomem o produto que contém a B12 estão com B12 baixa. Então, seria muito interessante a gente avaliar, porque falta de B12 dá problema neurológico, né? E aí não é nada interessante, né? E Ai, vitamina D, no Brasil, segundo o próprio IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 7 de cada 10 brasileiros estão com o nível de vitamina D baixo. E a gente sabe que a vitamina D, ela tem inúmeras funções, inúmeras funções. E sabe qual é uma das funções da vitamina D? não causar doenças, né? É, mas uma das funções dela é proteger contra o AVC. Ah, sim, o senhor já tinha comentado sobre isso. Pois é. É verdade. No período do inverno, as pessoas que estão com a O vitamina risco é D maior. baixa aumenta, né, as carências nutricionais de vitamina D, porque chegou no período do inverno, dependendo de onde a pessoa mora. E aí o risco de AVC é muito maior, né? O seu filho nasceu em que época do ano? Outubro é Outubro é outono, né? 10. É, 10. ok, mês 10. Aí já está chegando nesse período, então. Então, olha só, saída de inverno é justamente no momento que eu falo para poder fazer o exame de vitamina D. Tem 2 momentos no ano, Sabrina, que vale muito a pena nós fazermos o exame de vitamina D. Um deles é justamente nesse período agora, do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro. Então, é muito interessante fazer um exame de vitamina D nesse período, porque nós estamos saindo do inverno. E aí o que acontece? Algumas pessoas saem do inverno com um nível de vitamina D caótico, lá embaixo, lá embaixo. Acho que foi antes de ontem, né, uma pessoa que é aluna nossa, eu não sei, acho que é do Transformação Vital, não sei, mas ela entrou em contato com a minha esposa, passando os exames de uma senhora, né, de uma senhora que é amiga dela e que estava, né, muito mal, havia sido internado, e pelo resultado dos exames, né, essa aluna nossa, que é leiga, não é da área de saúde, olhou os exames, né, baseado no conhecimento que ela tem adquirido, né, aqui com as nossas lives, seja no Today, seja no Saúde em Pauta, ou então nesses desafios malucos que a gente inventa aí para vocês, né?
Ela olhou os exames e falou, não, está alterado. E o médico disse que estava tudo normal. Tudo normal. Quando eu olhei o exame, eu fiquei assustado, né? O nível de vitamina D dela estava em 13,7. E o médico disse que estava normal. Bom, Estava bom. nossa. Estava normal, né? Então, assim, a gente olha e vê passar algumas coisas que são assustadoras, né? Então, nesse período agora, do dia 15 de setembro até o dia 15 de outubro, é o período ideal, né, para a gente poder fazer o segundo exame do ano de vitamina D. Porque tem o primeiro, vou dizer já quando é. Mas o segundo deveria ser feito nessa época, porque é quando nós estamos saindo do inverno. E aí, se eu estou saindo do inverno, Sabrina, eu estou com o meu nível muito baixo, o que eu vou fazer? Ficar esperando o verão chegar para começar a corrigir minha vitamina D tomando sol? De maneira nenhuma. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o uso da vitamina D na forma de suplemento, corrijo logo e depois tento manter através do sol do verão. Então é muito importante esse detalhe. E aí eu vou te fazer a 10 pergunta já minutos por imagina. dia, né, doutor? E qual o melhor horário? 10 minutos se você for bem branquinha. Como você está contra o sol, eu não consigo nem saber a cor da pele direito, porque está um pouco escuro a imagem. Eu sou amarela. Então, É, mais amarelos é 15 minutos, né? 15 minutos 15 é o minutos. ideal, né? Ó, E o horário do dia, doutor? a Yara diz que a dela está em 21. Não é bom não, Yara. Deveria estar acima de 30 para estar normal. O horário é o horário mais quente do dia. Então, quando a gente começa a estudar um pouquinho do espectro dos raios UVBs, a gente tem o UVA, o UVC e o UVB. A gente começa a entender que o UVB é um raio que nós conseguimos fazer a captação dele no momento das 11 da manhã até as 13 horas e 59 minutos. Ou seja, é a hora cheia das 11 ao meio-dia, do meio-dia à 1 e da 1 às 2, né? Até chegar 2 horas. Chegou 2 horas dali para frente, eu posso tomar sol, vou ficar bronzeadinho, mas não vou produzir mais vitamina D. Então, o tempo de exposição depende da cor da pele. Pessoas brancas ou mais amareladas, como você disse, né, que têm essa pele mais clara, precisam de 15 minutos de sol, pelo menos 4 vezes na semana. Pessoas morenas, 20 minutos. E pessoas, né, de cor mais escura, negra ou preta, precisam de 30 minutos de exposição. Tem gente fazendo uma pergunta aqui, ó. Para que a vitamina D seja absorvida, a gente deve ficar 24 horas sem passar sabão no corpo? Né? Não, não é 24 horas. Né? Achei interessante, por isso que eu li a pergunta. Depois da exposição ao sol, é interessante nós entendermos o seguinte. A pré-D3, que começa a ser formada na pele, é uma vitamina à base de gordura. Na verdade, não é uma vitamina, é um hormônio, mas é um hormônio, então, de base gordurosa. Então, eu preciso de gordura para a produção, né, da vitamina D ou do hormônio, que chama-se colecalciferol, calciferol ou calcitriol. E aí, olha só, assim que a gente toma o sol na pele, nós temos um tempo de absorção. Esse tempo de absorção é de, em média, no máximo 2 horas. Então, 2 horas após eu ter tomado sol, eu posso tomar um banho e passar sabonete na região exposta ao sol. Mas antes de 2 horas, se eu precisar tomar um banho, não vou passar sabonete na região que expus ao sol. Vou usar o sabonete em outras partes do corpo, né? Mas não onde foi, né, passado ou tomado o sol. Por quê? Senão eu vou estar, né, lixiviando, vou estar perdendo. A Yara pergunta que a dela estava ali entre 20 e 30, com quanto que ela deve repor? Eu trabalho com 7.000 UI, nesse caso, por 3 meses diário. Então, todos os dias, 7.000 UI, até que a gente consiga, né, nesse período de 3 meses, já ter um nível de suficiência. E aí, então, veja só que interessante, Sabrina. Eu vou te fazer uma pergunta, da qual eu já imagino a resposta. Ai, Foi solicitado durante o período gestacional do Miguel, né? Miguel, né? isso, Miguel. Exame de vitamina D? Ai, doutor, não lembro. Não Eu acho lembro, que não. não. Não lembro, não é a resposta que eu esperava. A resposta que eu esperava é É acho que não. 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 Infelizmente, normalmente, não. Infelizmente, deveria ser sim. Veja, a vitamina D, ela é importante para que a mulher engravide. Ela é importante para a manutenção. E ela é importante para que a gente também evite o risco do aparecimento de eclâmpsia ou pré-eclâmpsia, que é justamente
as alterações de pressões que podem acontecer durante o período gestacional, que expõe a mulher ao risco, né, gravíssimo de ter um AVC, ter um infarto, morrer a criança, morrer a mãe, ou um ou outro, ou os dois. Então é complicado o caso. E a vitamina D é um fator de proteção. Você teve seu período gestacional de final de gestação no período do inverno. No período do inverno. Então, se a gente for avaliar que nasceu em outubro, a gente teve aí o último trimestre acontecendo entre agosto, setembro e outubro, né? Ou até o final de julho. Período de inverno. Deveria ter sido feito. Deveria ter sido analisado, claro, previamente, nem nesse período, antes deveria ter sido analisado e feito as correções. Então, assim, são coisas muito simples que passam batidas, mas que geram um efeito, às vezes, devastador lá na frente, né? Então, a gente tem que observar esses detalhes. Tem gente perguntando qual é o melhor suplemento de vitamina D, né? Então, assim, tem várias marcas conceituadas no mercado, porém, eu gosto sempre do manipulado pela questão custo-benefício. Geralmente fica mais barato. Mas você tem o aditivo, tem o Adera, tem o Depura, então tem vários aí. Mas o manipulado, ele acaba ficando mais em conta. Então, percebe, Sabrina, que às vezes alguns detalhes, né, que não são observados, eles vão gerar um efeito lá na frente. A gente não sabe se o seu AVC teve uma relação com a deficiência de vitamina D, mas é algo a ser observado, né? É algo a ser observado, e não o foi. E o AVC, a gente sabe que ele, com vitamina D baixa, no período final de inverno, tem um potencial altíssimo para aparecer. Então, 15 de setembro a 15 de outubro, data de fazer exame. E a primeira data do ano para fazer exame é no período do dia 15 de abril ao dia 15 de maio. Então, o ideal é que, pelo menos por alguns anos, as pessoas façam o exame de vitamina D nesses dois períodos do ano. Nesses dois períodos do ano. Entre o dia 15 de abril ao dia 15 de maio. Por quê? Porque vai entrar o inverno. Então, eu quero saber como que eu saí do verão. Eu quero saber como é que foi o meu período de verão. E aí, se eu fui bem no período do verão, né, se eu fui bem no período do verão, o que vai acontecer? Né? Opa, estou muito bem aqui, né, estou com 50 de vitamina D, não preciso suplementar. E vou passar o inverno sem suplementar, porque eu estou muito bem. Agora, Então, o se ideal eu... para vitamina D, doutor, é quanto? O ideal? Isso vai depender do resultado do exame. Se for assim, ó, menor do que 10, o resultado do exame, eu sugiro uma suplementação com uma injeção de 50 mil I. Aí tem que ser injetável, para corrigir logo, porque está num caso gravíssimo de deficiência de vitamina D. Se estiver entre 10 e 20, eu tenho feito correção dos meus pacientes com 15 mil I diária, ou seja, 15 mil unidades internacionais, né, de vitamina D3, por um período de 90 dias. Se estiver entre 20 a 30, aí eu já tenho trabalhado com 7 mil UIs, 7 mil UIs diário por 90 dias também, por 3 meses, né? Uhum. E se nós passarmos aí para a faixa etária da suficiência, que é acima de 30, mas estando entre 30 e 40, eu ainda daria 2 mil UIs para manutenção. Para manutenção. Agora, acima de 40, não precisaria fazer nenhum tipo de suplementação. E Entendi. veja só que coisa interessante. Quando a gente pega esse período do ano, do dia 15 de abril ao 15 de maio, a gente tem que lembrar que está acontecendo um fenômeno bem importante, que é a queda da luminosidade, né? Queda da luminosidade. Então, os dias estão ficando mais curtos, para que a gente chegue naquele dia mais curto do ano, que é chamado solstício de inverno. E depois temos o solstício de verão, que é o dia mais longo do ano. Então, eu estou tendo uma queda da luminosidade. Pessoas que estão com deficiência de vitamina D e por conta da queda da luminosidade nesse período do ano, elas têm um risco, né, de apresentar sintomas de um tipo específico de depressão, chamado de depressão sazonal. Depressão sazonal. É uma depressão que aparece nesse período do ano, entre o dia 15 de abril e o dia 15 de maio. Geralmente é nessa fase. Quais são os sintomas? A pessoa começa a chegar no final do dia muito cansada, muito fadigada, né, torcendo para o mundo acabar em barranco para ela morrer encostada, né, porque realmente o grau de fadiga é muito grande. Aí muitas vezes ela dorme, né, ela dorme. O pessoal falando que no Mato Grosso do Sul não tem queda na luminosidade. Tem sim, Ana. Eu fui uma vez para Campo Grande, eu peguei 2 graus em Campo Grande, né? Foi um ano atípico, fez um frio lascado, era período de agosto.
Dia dos Pais, né? Minhas filhas até viajaram comigo. Então tem queda sim. Alguém pergunta aqui que a vitamina D dela deu 19,1, 2. E pergunta se é normal. Não é normal não, tá no caso de deficiência já. Tem que corrigir, né? Muito raro, ela falou. Muito raro, mas acontece. Então assim, ó, esses sintomas de depressão sazonal são muito mais comuns, obviamente, no Sudeste, quando a gente pega São Paulo, por exemplo, não Rio, mas São Paulo, e depois no Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nesses estados, né, é mais comum acontecer isso. Mas é importante observar porque alguém que mora no Nordeste também pode ter alguma alteração. A gente sabe, por exemplo, que quem mora no Piauí, os piores meses do ano em termos de calor são os meses que terminam com BRO, né, que eles chamam de Berrobró, e que é setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, nesse período, ninguém vai ter depressão sazonal. Só que depois de um período tão longo e de tanto calor, tendo uma queda da luminosidade, isso já pode ser sensível para algumas pessoas e gerar esse tipo de coisa. Então, é bem interessante a gente falar, né, sobre esse aspecto aqui. Agora, veja só, né, vamos voltar para essa história do AVC aqui, né? Você teve o AVC e depois disso não ficou nenhum tipo de sequela? Mesmo sendo um Graças a AVC Deus. hemorrágico? Uau! Graças a Deus, não. Apesar que eu percebo assim que eu sou um pouco esquecida. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas assim, sequelas não tive, graças a Deus. Bom, reclamar de problemas de memória, mais de 90% reclama, né? Porque quando eu vou fazer palestra, eu pergunto, né, quantos têm boa memória? Levante a mão, né? E aí é raríssimo, né, a gente ter aí um índice que dê 10% do público, geralmente dá de 5% para baixo, né? 5% Uhum. para baixo. Então, assim, problemas de memória, a grande maioria tem. Só que aí a gente tem vários aspectos para a gente analisar. Bom, veja, você falou que está, né, aí com um consumo de muita carne, né? Então, a gente tem que entender que carne, ela é rica em um aminoácido chamado metionina. Metionina. A metionina é um aminoácido que, quando quebrado no seu processo de catabolismo, a palavra catabolismo, né, é algo que acontece de quebra no nosso processo metabólico. E aí, na quebra da metionina, a gente gera homocisteína. Homocisteína, então, é um resto, né, um lixo, digamos assim, que foi formado a partir da metionina. O aumento dessa homocisteína favorece, né, nós termos uma memória ruim, né, a ter mais dificuldade cognitiva, de aprendizado, um índice de esquecimento maior e um risco maior para que lá na frente, né, a gente tenha essa questão aí do Alzheimer e da demência. Então, não é interessante esse aspecto. Esse poderia ser um exame que você deveria incluir na sua próxima lista de exames, Sabrina. Homocisteína, com H. Tá? Cisteína. Homocisteína. Vou escrever isso daqui, ó. Quer ver? Ó? Homo. Ah, que apareceu para mim foi sugestão em inglês. Homocisteína. A B12, homocisteína e vitamina D. Vou ter que pedir. B12D e homocisteína. Ó, vou publicar aí, pessoal. Vai aparecer agora, tá bom? Olha lá. Homocisteína. Então é assim que se escreve. Esse é um exame interessante. Principalmente para quem já estava comentando assim, como melhorar a memória e tal, não sei o quê. Faça esse exame. Faça esse exame. Esse é um exame muito interessante para a gente poder conhecer um pouquinho a respeito da questão, né, dessas pessoas que reclamam da memória. Chegou o Miguel? Não, é o gato, é o Abel. O Abel e o Tião estão pegando fogo aqui. É dois gatinhos que tem aqui. Legal. Pensei que era o Miguel que já estava Não, acordado o aí. Miguel tá em casa, eu tô no trabalho. Ah, você já está no trabalho. Tô no trabalho, eu entro às Ok. 7. Legal. Que bom. Então, daqui a pouco acaba e você pode voltar para sua rotina. Aí, doutor, aí antes de acabar, doutor, e o jejum intermitente, hein? Será que eu continuo? Eu perdi 5 quilos, mudei um pouco da alimentação, estou fazendo exercício, faço mais ou menos 16 horas por dia. Aí o senhor respondeu na terça-feira que é melhor tomar o café da manhã, às vezes eu não tomava, aí É, já preciso mudar isso, né? A minha última refeição ontem foi 3h20 da tarde, vou tomar o café de jejum agora, e ok. aí? Eu não vejo como sendo um problema, mesmo que você tenha tido um AVC hemorrágico, né? E se você reduziu 5 quilos, a pergunta é a seguinte:
Ficou feliz ou ficou triste por ter reduzido Muito, 5 quilos? muito, muito feliz. Então tá Junto com o dando exercício, né? certo. Mas tá dando certo. Pois é. E aí, sabe o que é interessante, Sabrina? É que as pessoas ainda ficam insistindo naquela tecla de ter que comer várias vezes ao dia para emagrecer, né? E o que gerou justamente o processo de emagrecimento foram alguns pequenos ajustes na alimentação, outros ainda devem ocorrer daqui para frente, mas Sim, pequenos ajustes e com relação a essa questão de menos refeições ao dia, isso ajuda muito no processo do emagrecimento, né? Por que ajuda? Porque nós conseguimos controlar a circulação de insulina na corrente sanguínea. Quanto maior o nível de insulina que circula no nosso sangue, mais difícil se torna o processo do emagrecimento. Hum, interessante isso, né? E aí tem aquela pesquisa, né, que eu sempre cito, gosto muito dessa pesquisa, tenho outras também, mas acho que aquela ela é muito clara quando a gente olha a pesquisa realizada na República Tcheca pela Hanna Kaleova e Terezy Pelikanova. Os pacientes diabéticos, que geralmente o protocolo para tratar esses pacientes é você fazer 6 refeições ao dia para não deixá-lo entrar em hipoglicemia. Só que diabetes é uma doença que causa hiperglicemia. Eu acho muito louco isso. A gente falar assim, o paciente tem que comer o tempo inteiro para não entrar em hipo. Ué, mas o normal do diabético é hiper, não é hipo. Se ele está em hipo é por causa do efeito rebote de medicação, do uso de insulina, assim por diante. E aí, nesse caso, os pacientes diabéticos tiveram melhor resultado, tanto para emagrecimento quanto para controle glicêmico, né, redução da circulação de insulina, né, na corrente sanguínea, porque teve uma menor resistência, no momento que eles estavam comendo 2 refeições ao dia. Só que meu pai é ela diabético. Pois é, e aí eles trabalharam naquilo que eu considero ideal, que é café da manhã e almoço. Café da manhã e Uhum. almoço, né? Para poder ficar esse tempo em jejum. E tiveram um resultado muito melhor no controle, né, glicêmico quando comiam menos vezes do que comendo mais vezes. Agora, eu faço a minha divisão, como eu disse, geralmente da seguinte forma. Eu acabo comendo por volta ali de 9 da manhã, né, 9 da manhã, e volto a comer por volta de 5 da tarde. Quando estou fazendo 2 refeições ao dia, esse é o esquema. Quando eu faço 3 refeições ao dia, aí muda um pouquinho, eu acabo comendo 7 da manhã, para que depois eu possa almoçar por volta de meio-dia, 1 hora, e fazer minha última refeição às 18, 18h30 mais ou menos. Então Dá é um assim, intervalo de 5 horas, mais ou menos, para digestão, né, doutor? isso, no mínimo 5, né? Porque a gente Uhum. sabe que uma pesquisa realizada na Califórnia, né, em Loma Linda, trouxe uma informação bem interessante para nós, que o tempo médio para o esvaziamento gástrico, ou seja, depois de uma refeição, a gente leva por volta de 4 horas para poder esvaziar o estômago. Pô, como é que eu vou comer antes, então, se eu só tenho um estômago? Nem esvaziei da refeição anterior, vou comer de novo? Então, eu acho assim, é um negócio que foi uma adaptação feita por conta da piora do padrão de alimentação da população e por causa de outras questões de estilo de vida. E aí, para a gente tapar buraco, tapar sol com peneira, né? Não tem esses processos aí que o pessoal da prefeitura geralmente faz, né, para dar aquela recapeada assim no asfalto, mas aí usa aquela camadinha bem fininha, né, de piche, e aí só faz a operação tapa-buraco. E Serviço meio... daqui pouco tempo, quando cai a primeira chuva, nossa, né, vem aquela desgraça. Ó, pra você ter noção, quando a gente faz as coisas assim, no meia boca, mais cedo ou mais tarde vem a consequência. Vou contar uma história rapidinho aqui, que eu acho que elucida bem isso daqui, ó. Em Maringá, nós tivemos uma época que teve um prefeito que era do PT, né? Esse prefeito havia ganho, né, a eleição e estava fazendo um bom trabalho. Ele estava fazendo um bom trabalho, né? E eu não sou aqui defensor de nenhum partido, não. Só estou citando o caso. E ele veio a falecer, né? Ele veio a falecer durante o mandato, né? Acho que com menos de 2 anos de mandato ele faleceu e assumiu o vice. E aí o vice não fez um bom trabalho, não fez um bom trabalho. E era na época que já estava liberado para poder conseguir fazer a reeleição, né? E o vice então se candidatou à reeleição, contra um ex-prefeito lá da cidade. E ele estava indo até bem nas pesquisas, né? O vice ali não foi um trabalho igual ao primeiro, mas ele pegou muito do efeito do que o primeiro havia conquistado, né, em termos de mandato. E aconteceu o seguinte, ele foi inaugurar às pressas, né,
o terminal de ônibus, né, da cidade, né, de ônibus intermunicipal ali mesmo, né, de circular, né, que roda ali dentro. E foi e fez assim, terminou a obra, toque de caixa, assim, muito rápido para poder inaugurar e tentar a reeleição, né? E aí, poucos dias antes da eleição, choveu. Nossa. Quando choveu, aí se descobriu o serviço porco que havia sido feito ali e que era simplesmente uma obra que tinha sido feita para ser inaugurada na tentativa de uma reeleição. Quando choveu, acabou. Perdeu a eleição ali. Então, assim, ó, operação tapa-buraco, tapa-sol com peneira, não dá certo. Principalmente falando de saúde. Por quê? O terminal foi refeito e agora fizeram um novo, parece que lá que está espetacular. Mas o terminal precisou ser refeito, precisou ser feita uma outra obra ali. Agora, o terminal tem tempo, né? A gente pode fazer essa outra obra, não tem problema nenhum. A população espera. Mas e saúde? Quando a gente fala de saúde, eu não tenho como fazer uma operação tapa-buraco, né? Tapa só com peneira. Não. Às vezes eu não tenho esse tempo. Às vezes eu não tenho esse tempo. Esse, por exemplo, AVC que você teve e hoje, né, estar nessa condição de saúde que você tem, é uma segunda chance que você teve. É uma segunda Sim. chance. Aí tem que agarrar essa segunda chance, né, com unhas e dentes. Né? Não podemos abrir mão disso. Então, quando falamos de saúde, nós estamos falando entre vida e morte. Vida e morte. Enquanto há É por isso vida, que por isso há que eu estou mudando, possibilidade. né, doutor? Porque eu tenho risco de ter outra AVC e eu não quero. Sim, Infarto e sim. outras. E aí veja só que coisa interessante. Só mudamos a partir do momento que começamos a criar consciência. Então, a mudança consciente, a mudança estruturada, observando, né, de uma maneira mais ampla e holística a saúde, vendo que pequenas mudanças, pequenos aspectos geram uma diferença enorme na nossa vida, né, é isso que nós precisamos correr atrás. Então, assim, você está de parabéns, Sabrina, pelo que você tem se esforçado agora em mudar, né? Depois do AVC, veio o período de choque, veio o período do primeiro ano, né, do Miguel, que é um período complicado ali da criança, demanda muita energia, né, do pai e da mãe para Sim. poder estar cuidando, vem fase de introdução de alimentos. Então, eu sei que tudo isso é um período complicado. Mas depois que passou esse período de um ano e ele agora já com dois, mostra que você já tem ficado mais atento, tem buscado as melhoras. Então isso é louvável, é louvável. Agora, buscar a cada dia informação e fazer uma mudança que seja gradativa, mas sempre na direção certa, isso é muito importante, muito importante. Então hoje nós tivemos aí a oportunidade de a gente alertar para vários aspectos que precisam ser observados, né? Por exemplo, o seu nível de vitamina D não foi avaliado nem depois, né, que teve o AVC para saber se você continua tendo um risco elevado, porque ela é um fator de proteção, né? Então já passou 2 anos, mais de 2 anos que o Miguel nasceu, mais de 2 anos do AVC e nunca foi solicitado, nunca foi verificado. Não tem como um Pois negócio é. desse, né? Então é importante. É, outra coisa que tem que se avaliar constantemente para você é a questão da pressão sanguínea, né? Você deveria ter um desses aparelhinhos de pressão Eu tenho, e eu tenho, avaliar mas eu não meço. sempre. Então, mas deveria fazer uma planilha, verificando a sua pressão, por pelo menos aí um período de uns 3 meses. Não precisa avaliar todos os dias, mas avalie pelo menos 3 vezes por semana durante 3 meses, para que você tenha Uhum. informações suficientes para fazer uma tomada de decisão, se for necessário também. Às vezes, em alguns dias, você pode perceber que a sua pressão está um pouco mais elevada. E aí você tem que começar a descobrir quais são, né, as intercorrências que estão levando a esse aumento da pressão. Porque é o aumento da pressão que vai te expor a um segundo AVC junto com esse aumento de colesterol LDL, que já está, né, Uhum. num nível de risco. Graças a Deus o HDL está num nível bom, isso é ótimo, mas eu preciso baixar o LDL e eu tenho que verificar minha pressão com uma constância maior. Então, quais dias da semana? Terça, quinta e domingo. Por que terça, quinta e domingo? Né? Ou domingo, terça e quinta? Porque domingo é um dia atípico, é um dia que geralmente estamos em casa. Então o ritmo acaba mudando um pouquinho. Então é importante ter o controle da pressão nesse dia, comparado com 2 outros dias típicos, que é terça e quinta. Terça e quinta, que são dias de semana, normal, dias de trabalho, aonde você vai ter a possibilidade de fazer esse comparativo. Se, por exemplo, uma noite você dormiu mal, verifica como é que amanheceu a tua pressão. Também é uma coisa interessante.
Em algumas das noites você disse que às vezes quando tem um problema, já é sabido desse problema, isso acaba interferindo na qualidade do sono. Numa dessas noites, né, dormir mal, na manhã seguinte, então, avalia. E aí você vai perceber, opa, ó, um pouquinho mais alto. Realmente esse negócio de dormir tarde aí é um problema, porque isso também vai te criando um grau de consciência maior para que você fique mais atenta para esses aspectos e consiga fazer a coordenação, né, do nível de pressão de tal forma que isente ou tire você dos riscos, né? Então é muito Medir pela manhã, interessante né, doutor? medir pela manhã e antes de dormir. Esses dois horários, né, Uhum. são bons. O da manhã, por quê? Porque se a gente verifica de manhã, a gente pode fazer intercorrência. Opa, como é que foi minha noite de sono? Dormi bem? Acordei várias vezes, né? Ó, a Yara está dizendo que o dela, o LDL deu 163. Então, Yara, tudo que eu falei hoje para Sabrina vale para você. É como se eu tivesse conversado contigo, acredite. E avaliar de manhã é interessante. Mas é importante nós avaliarmos à noite também, Sabrina, pelo seguinte: você já teve um AVC. Se, por exemplo, você verifica à noite e a sua pressão deu, sei lá, 14/10, o limite, né, o limite dentro da normalidade, mas já não está bom, já não está bom. E aí o que a gente vai fazer então? Para quem já teve um AVC, se fez, né, a verificação da pressão e deu 14/10, o que eu vou sugerir? Opa, vai deitar ainda não. Vamos fazer alguma coisa aqui para tentar reduzir um pouquinho essa pressão. Aí você pode tomar um chá calmante, você pode fazer um escalda-pés, né? Pode fazer exercícios respiratórios para tentar diminuir o nível de ansiedade, que de repente seja um dos vilões, e assim por diante. Então, assim, ó, isso é muito importante ser feito, essa verificação, para que, opa, hoje está alta. Então, o risco de AVC aumenta. O risco de AVC aumenta. Por quê? O AVC acontece durante a madrugada, a maioria deles. Durante a madrugada. Imagina, se eu já estou indo deitar com a minha pressão alterada, o risco está aumentado. Então, se eu percebo isso, eu tenho condições, né, de me antever e aí sim, Doutor, né, fazer alguma coisa para reduzir. Pois não. praticamente todos os dias eu tenho uma leve dor de cabeça. Pode ter alguma coisa a ver? Pode sim, pode. E nesse momento, então, já é outro momento que vale a pena você verificar como é que está a pressão. Porque um dos efeitos colaterais do aumento da pressão é justamente, né, o aparecimento da dor de cabeça, principalmente na região mais de nuca, né, é onde ela aparece. Então, assim, ó, você tem buscado um estilo de vida mais saudável, e isso é muito legal. Observa esses detalhes que nós conversamos hoje. Tem ainda mudanças bem grandes que precisam ocorrer no padrão de alimentação, né, como a retirada da fritura, mesmo que seja ali com um pouco óleo, não muito, mas a retirada da fritura, a redução aí do consumo de alimentos industrializados, né, vale a pena. Diminuir o consumo da carne também é algo interessante, né? Começar a incluir mais frutas, mais verduras. Parabéns por já comer o arroz integral, o pão integral, como você disse, né? Isso já é muito interessante, já vai ajudar bastante, né? Também verifique o teu nível, né, de vitamina D. Faça o exame da homocisteína para saber como é que está a questão da memória, né? Porque você citou que a memória, né, às vezes está meio ruinzinha. Então, vale a pena Tá. observar esse detalhe, né? E faça aí um monitoramento da sua pressão mais constante para que você tenha a possibilidade de ter dados, né, que vão te ajudar a tomar decisões se for necessário em algum momento, tá bom? O ideal da pressão seria quanto, doutor? O máximo é 14/10. Então, a sistólica deve estar em 14 e a diastólica em 10. Esse é o máximo. Se, por exemplo, estiver em 15/10, está alterado. Se estiver em 10/11, está alterado, né? Então, a alteração ou na sistólica ou na diastólica acima de 14/10 já não é um quadro interessante para nós, tá bom? Estou anotando tudo. Sabrina, acho que foi muito legal o nosso papo hoje, né? Foi muito bom Nossa, nossa maravilhoso. conversa. Que bom que deu certo hoje, outro dia não Foram deu. Pois é. Fico muito feliz, né, por essa nossa conversa. Obrigado por essa oportunidade, né, de compartilhar aí a tua história conosco, de passar a questão, para mim, horrorosa e trágica, né, de ter um AVC durante o parto e não ter sido diagnosticado. Isso é quase que algo inadmissível, né? Mostra também os profissionais, né? Que muitos fazem por amor e outros realmente é por dinheiro, não se importa com o paciente. Acontece isso. Mas fazer o quê, né? E aí a gente vai fazendo a seleção, né, de
quem entra do lado dos bons, dos maus, e aí a gente vai escolhendo, tá bom? Sabrina, um ótimo dia para você aí de trabalho, né? Pessoal, para todos vocês que tiveram nos acompanhando também, né, nosso agradecimento, né? E compartilhe, pessoal, com mais pessoas, né? Pessoas que de repente você sabe que tem esse tipo de problema, né, que nós conversamos hoje, de vitamina D baixa, né, problema com colesterol elevado, né, do tipo LDL ou falta de HDL, né? Então compartilhe com essas pessoas para que elas também possam ser beneficiadas, tá bom? Por Deus abençoe, viu? Que te proteja, você e sua família. A todos nós, Sabrina. Um abraço para Parabéns todos pelo vocês, pessoal. trabalho. Obrigada, tchau. Obrigado. Eu agradeço. Tchau. Amém, tchau.